Então, bom dia a todos mais uma vez. Bom dia a quem entrou agora na sala da reunião. Dia 28 de agosto de 2024, nossa sexta reunião da Comissão Tributária da ABIARB, do Sindibor e da Aresp, com os escritórios Correia Porto e RNR Advogados, nossos coordenadores dessa comissão. E pelo escritório Correia Porto, nós temos aqui a dupla de Eduardo Correia e Eduardo Silva, que iniciarão a nossa reunião apresentando 3 temas: exclusão do ISS da base de cálculo de PIS e COFINS, decisão CIESP sobre incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, STJ... Não, são só esses 2 temas, perdão, são 2 temas. É que eu já havia feito anotações de perguntas aqui, então estava parecendo que eram 3. E aí, a RNR Advogados, com o doutor Felipe Agra e com o doutor Tiago Ribeira, que acaba de entrar. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Doutor, eles vão apresentar aqui 2 temas. STJ decide que incidem PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de juros e a nova... tudo certo. E a nova política industrial do governo federal. Imagino que são insights sobre aspectos tributários. Como sempre, vocês estão são convidados a participar da reunião utilizando o microfone. Levante a mão, a gente consegue falar. E também pelo chat, se preferirem mandar perguntas. A ideia é que isso aqui seja uma reunião, um bate-papo, como eu sempre falo. Não adianta só os nossos advogados aqui trazerem os temas para expor e a gente não ter aqui um retorno de vocês, se o tema faz sentido, é do interesse de vocês, ou mesmo que haja algum outro tema acontecendo que vocês queiram que seja pautado aqui na reunião. Aliás, um dos temas aqui é uma solicitação de um membro da nossa comissão, a quem eu agradeço, né, pela provocação, e aqui nós abordaremos. Eu quero agradecer os nossos advogados, a quem eu os quais eu já nominei, para não estender aqui a nossa abertura. Eu vou passar a palavra para quem não me conhece, sou Reinaldo Megna, eu acredito que todos me conhecem, presidente executivo da ABIARB e do Sindibor, diretor executivo da Aresp. Desculpa não ter me apresentado ao começo da reunião. A reunião será gravada apenas no tempo de exposição dos nossos advogados. Ao término da exposição, eu peço que o nosso time interrompa a gravação para que vocês fiquem à vontade para um bate-papo com menor exposição, como já combinamos desde a primeira reunião e que todos concordaram. Eliama é a nossa coordenadora, secretária executiva das comissões, sempre à disposição de todos vocês para qualquer interação entre reuniões. E eu a pergunto, muito obrigado, Eliama, pelo apoio de sempre. Eu a pergunto, até que hora que é a nossa reunião? Cada comissão é de uma forma, eu me confundo. 10. Isso, é de 1 hora. 10 cravado, então, vamos lá. Doutor Eduardo, a palavra é sua. Maravilha. Bom dia, Reinaldo, bom dia a todos. Toda a diretoria, todas as empresas associadas aqui representadas. Quero cumprimentar aqui meus amigos, o Eduardo, o Felipe, o Tiago. Estou com saudade de você. Vamos ver se a gente se encontra em breve, meu amigo. Reinaldo, muito obrigado aí pela abertura. A gente fica aí um mês sem se ver, né? Mas as coisas estão naturalmente acontecendo, né? A interação com o Sindibor fluindo, né? Na medida em que chegam as demandas, né, das associadas. A gente tem também propagado, né, alguns informativos com relação a temas que possam aí gerar alguma consequência nas associadas. Então, enfim, né, tudo para dizer que a Comissão de Direito Tributário, com os 2 escritórios, né, o Correia Porto e a RNR, as coisas vêm fluindo e que estamos à total disposição de todos, né, para receber as sugestões, né, de melhoria, né, e também de solicitações relacionadas à representatividade, né, quando for necessário junto ao poder público, inclusive. Então, sem mais delongas, nosso tempo é curto. Eu passo a palavra para o Eduardo. Edu, fique à vontade para abrir a apresentação,
Nós temos 4 temas, como o Reinaldo já colocou. Eu vou falar de um tema, o Eduardo vai falar do primeiro, que é um tema, inclusive, que ele tem uma repercussão nas associadas, porque tem um mandado de segurança impetrado e tem um julgamento definitivo que deve terminar hoje, né? Esperamos assim, pelo menos, né? Então, ele vai iniciar, eu complemento e depois vem o Felipe e o Tiago aí para finalizarem as apresentações dessa reunião, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu já passo a palavra aí para o Eduardo. Perfeito, bom dia a todos. Vou só reiterar as palavras aqui também. E já vou iniciar aqui a apresentação. Só um minuto. Todos conseguem ver? Sim. Perfeito. Maravilha, então. Bom, então, aqui a nossa apresentaçãozinha simples, né? Iniciando aqui mais uma reunião da nossa comissão mensal. E partindo aqui para o tema que me cabe, só um minutinho aqui, tratando aqui do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Bom, esse tema é um tema já muito esperado e aguardado no mercado. Ele está pautado para julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal. É o tema 118, que vai definir se o ISS se inclui ou não na base de cálculo do PIS e da COFINS. E qual que é a expectativa, né? A gente está falando de um processo novo, um processo que chegou no Supremo em agosto de 2008, no Supremo, né? Fora ainda os anos anteriores nos tribunais, nas instâncias anteriores, né? Então, ainda na época distribuído por um ministro, que era o ministro Menezes Direito, que faleceu, enfim. Processo há alguns anos aí tramitando no Supremo Tribunal Federal. E está pautado para seu julgamento se encerrar hoje, né? E qual que é a grande expectativa? Em 2017, como todos sabem, o Supremo julgou que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Partindo dessa ideia, dessa sistemática, do conceito de receita e faturamento para fins de PIS e COFINS que o Supremo delineou, né? Em outras palavras, que só pode ser considerado como efetiva receita para essa finalidade, os ingressos de numerário na contabilidade das empresas que efetivamente representem um incremento, né, um incremento patrimonial, que é um aumento de receita, né? Então, qualquer outro valor que apenas transite temporariamente nas contas, na contabilidade da empresa, ela não deve ser considerada para fins de PIS e COFINS. Isso foi um julgamento favorável para os contribuintes em relação ao ICMS, e a expectativa é que assim seja com relação ao ISS. Porém, né, a grande discussão, embora a gente se espere sempre uma linearidade dos entendimentos do Supremo, infelizmente não é o que a gente enxerga, né? Esse processo, ele começou a ser julgado, ele vinha seguindo de um modo favorável aos contribuintes, na maioria né, pegando ali os ministros que votaram, em sua maioria eram favoráveis aos contribuintes. Praticamente todos os ministros que fizeram parte do julgamento inicial se aposentaram, praticamente todos eles, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e outros. E aí, depois de um tempo, entenderam pela necessidade de incluir esse julgamento no chamado plenário virtual. O plenário virtual, ele nasceu na época da Covid, onde os ministros, eles pautam um processo e durante uma semana os ministros vão depositando no sistema os respectivos votos. Esse processo acabou sendo incluído no plenário virtual e chegou-se a um julgamento empatado, 4-4. 4 votos favoráveis aos contribuintes, 4 votos desfavoráveis logicamente, favoráveis ao fisco. E surgiu um pedido de destaque. O que é o pedido de destaque? Algum ministro levantou lá uma ponderação de que esse processo não poderia ser concluído no plenário virtual e teria que voltar para o plenário presencial, que é o que a gente vai ter hoje. Bom,
Pela lógica do plenário virtual e plenário presencial, o que, em tese, o placar voltaria ao zero, em tese. No entanto, na época, né, até já na época da aposentadoria do ministro relator, que era o Celso de Mello, foi feito todo um movimento para que aqueles ministros que já tivessem votado, os votos fossem mantidos e computados, e não que o placar fosse zerado. Então, a perspectiva é que isso se mantenha. Então, quem já votou, na época que era presencial, está mantido. E aqueles que votaram no plenário virtual também se mantenha, mas provavelmente deve ter ali uma chancela, uma confirmação se o entendimento está mantido. Mantendo esse placar de 4-4, a gente a gente deposita as nossas esperanças em 3 ministros, né? O Supremo Tribunal Federal, não sei se todos sabem, ele é composto, o plenário do Supremo ele é composto por 11 ministros, né? Então, temos aí 8 já votados, 8 votos computados, temos apenas 3, que são os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e o André Mendonça. E aí, no final das contas, o que o mercado fala? Que a definição mesmo está com o ministro André Mendonça. Por quê? Porque quando houve o julgamento, lá em 2017, tratando do ICMS da base cálculo do PIS e da COFINS, o ministro Fux votou favorável aos contribuintes e o ministro Gilmar Mendes votou favorável à Fazenda. Então, nós chegaríamos aí praticamente num novo empate. Então, o desempate, digamos assim, tá praticamente nas mãos do ministro André Mendonça, se o posicionamento de tanto do Luiz Fux quanto do Gilmar Mendes, eles se mantenham. Bom, grande discussão que hoje isso é pautado muito no mercado. A questão da modulação de efeitos. Isso ainda não foi levantado. Pode ser que isso seja discutido ainda hoje, ou pode ser que os ministros acabem aguardando, como a maioria dos casos que foram julgados pelo Supremo foram feitos, a apresentação de um novo recurso, né, que é um recurso que a gente chama de embargos de declaração, onde vai ser definido justamente essa questão da modulação de efeitos. Mas se nós seguirmos a perspectiva que o Supremo vem atuando nos casos que eles vêm julgando, espera-se que o direito de recuperação do passado, né, que são aqueles 5 anos que a gente sempre fala, está garantido para aqueles contribuintes que ingressaram com a ação até a data do julgamento, que é hoje. Isso é uma tendência, né? Já tem aí uma grande repercussão com relação a essa questão de ingresso de ação após o tema ser afetado pelo Supremo, pelo STJ, coisas do tipo, porque a União sempre quer trazer uma alegação de prejuízos para os cofres públicos. E a gente acredita que isso em algum momento vai ser novamente trazido à pauta, especialmente porque o ministro Barroso, Roberto Barroso, que é o atual presidente do Supremo, ele já trouxe para o gabinete da presidência um assessor especial, que é um assessor com formação de economia, né, um economista, que o trabalho dele é justamente fazer uma análise das repercussões econômicas e financeiras para os cofres de cada tema que chega ao Supremo. Então, é possível que isso venha a ser levado em consideração, mas até o momento, pelo menos até onde se sabe, não tem nada definido. Então, se espera que o Supremo siga o que ele vem adotando nos últimos julgamentos, que é garantir o direito de recuperação para aquelas empresas, para aqueles contribuintes que apresentaram a ação até a data do julgamento. E aí, nessa questão de economia, e aí isso também tem sido uma pressão muito grande no mercado, a União, a Receita Federal, ela vem divulgando dados, informando que o impacto dessa decisão, se desfavorável para a União, é de cerca de mais de 35 bilhões, como, em aspas, né, como um prejuízo para a União Federal. Esse número é um número muito discutido, infelizmente é um número que se divulga, né? Mas foi feito um levantamento, teve um escritório em São Paulo, juntamente com a Tendências Consultoria, né? A Tendências é uma empresa que cuida desse cenário macroeconômico, né? De análises macroeconômicas e política fiscal, muito respeitada. Foi feito um levantamento de que esse número
está equivocado e que seria algo aí por volta de 2 a 3 bilhões de reais. Isso por quê? Porque a Receita Federal, nesse cálculo, ela considerou informações que, em tese, não se aplicariam. Então, ela considerou o volume de PIS e COFINS para as empresas sujeitas ao regime não cumulativo, quando a maioria, né, o cenário mostra que a maioria das empresas que recolhem ISS, eles estão no regime cumulativo. Além disso, a Receita Federal também considerou o total das receitas e não apenas aquela que teria a total da receita de PIS e COFINS, né? E não aquela que teria efetivamente um reflexo pela inclusão ou exclusão do ISS. Bom, é um julgamento muito aguardado, tanto pelas empresas quanto por nós, tributaristas, né? Nós temos até aqui, só um pequeno comentário, temos uma equipe aqui no escritório preparada já, com sala de reunião reservada, para acompanhar os detalhes desse julgamento. A expectativa é que se encerre hoje, né? Quando o ministro Barroso assumiu a presidência, ele assumiu um compromisso de que todas essas pautas econômicas seriam julgadas em sua maioria ainda esse ano, né? E a gente tem observado que isso vem sendo cumprido, né? Muitos casos vêm sendo julgados, muitos casos da esfera tributária vêm sendo julgados pelo Supremo, né? Quem acompanha as notícias sabe que até pouco tempo atrás o Supremo basicamente estava julgando temas da área penal e temas da área eleitoral, né? Então a gente tem observado efetivamente uma dedicação para os aspectos tributários, aspectos econômicos. Então, nós realmente estamos numa expectativa, é um tema que já está sendo discutido há muitos anos, existe aí um sem número de processos em andamento no país que aguarda esse reflexo. Mas a nossa compreensão é que, mesmo que o caso seja julgado hoje, não vai se encerrar hoje. A gente espera e acredita, com base até em outros casos já julgados, que sejam interpostos outros recursos, isso acaba se alongando mais. A questão ainda que não seja concluído definitivamente hoje, esse processo, esse tema sendo julgado hoje, vai ser aí com certeza um delineador, aí, um norteador de uma série de situações favoráveis aos contribuintes e, ao mesmo tempo, situações que levantam um alerta para entender como que a União vai querer compensar uma eventual perda, que a gente já percebeu também que o ministro da Fazenda, né, atualmente o ministro Haddad, ele tem acompanhado de perto esses julgamentos e sempre preparado aí pacotes para supostamente cobrir supostos prejuízos, né? Então, basicamente eram essas as considerações que eu queria trazer sobre esse tema. E alguém levantou a mão, estou vendo ali uma mãozinha ali, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Sou eu, é o Reinaldo. Deixa eu Bem, lhe perguntar, doutor Eduardo, nós temos uma liminar, né, que exclui excesso da base de cálculo de PIS e COFINS, conquistada aí pela Correia Porto, em perfeito. benefício dos associados do Sindibor no dia 2/8. Até Tá. que esse julgamento aconteça, e considerando a hipótese de que não definam o tema hoje, como que fica a liminar? Ela Ela continua... está mantida. Perfeito. Ela está mantida. A verdade é o seguinte, mesmo que o Supremo julgando ou não julgando esse tema hoje, isso gera um impacto indireto para todos os processos que estão em andamento no país. Então, vamos supor, saia um julgamento favorável hoje, isso vai fazer com que o nosso processo volte a andar, volte a caminhar, e com a perspectiva de que venha uma sentença, acórdão, decisões definitivas na mesma linha, favoráveis, né? Mas e se julgar hoje de modo desfavorável, a nossa liminar do Sindibor, ela cai automaticamente? Não, ela não cai. Ainda vai ser necessário uma sentença, uma provocação, uma eventual provocação pela União, pela Receita Federal, para alterar os efeitos dessa liminar. Então, a liminar, ela segue mantida, muito embora a gente já preveja aí um cenário de reforma futura, né? Perfeito, obrigado. Imagina. Bom, é isso, são essas as considerações. Mais uma vez agradeço aqui a participação, o convite, é uma honra estar aqui com vocês. E sem prejuízo da minha fala se interromper agora, a gente segue aqui à disposição para qualquer dúvida que venha a ser levantada posteriormente. Doutor Como eu já... Eduardo,
Oi, Não, eu só ia pedir antes de você, eu acredito que vai passar a palavra para o Correia, não tenho certeza, mas eu queria exatamente. só que você desse a notícia sobre a nossa liminar também em relação ao relatório de transparência salarial. Apenas o, nós já veiculamos isso por circulares aos associados, mas não é exatamente da seara tributária, mas obviamente que aqui os representantes das associadas podem informar isso para os seus departamentos pessoais. Então, acho que é oportuno só transmitir a notícia, reforçar a notícia, se puder, por favor. Mas eu Não, te claro, e com termino com certeza você a palavra. absoluta. Não, com certeza absoluta, foi um resultado muito interessante e significativo. Aqui, junto conosco, o Sindbor ingressou com ação para discutir aquela exigência do Ministério do Trabalho e Emprego a respeito da divulgação perdão, da divulgação enfim, salários, planos e o relatório, né, o chamado relatório de transparência, assim como aquela determinação para estabelecimento de planos de equiparações. Isso foi muito discutido, né, e discutido no sentido de não que as empresas não concordem com a necessidade de se estabelecerem equiparações, mas discutindo a forma com que isso foi imposto. Nós ingressamos com ação. Inicialmente, nós tivemos uma decisão desfavorável, mas recentemente, e digo recentemente mesmo, né, dessa semana aqui, finalzinho da semana passada, nós tivemos uma sentença que concordou com o pedido do Sindbor, no sentido de afastar essa exigência de transmitir, tanto no portal do Ministério do Trabalho e do Emprego, quanto nas redes sociais, esse relatório de transparência. Essa decisão já foi levada ao Sindbor, os associados já têm conhecimento, essa decisão está sendo discutida lá junto com o pessoal da Fiesp e Ciesp, mas, sem dúvida nenhuma, aí foi um resultado muito interessante, muito válido e favorável para o setor. E, da mesma forma, a gente segue aqui à disposição, viu, Reinaldo? Perfeito, muito obrigado. Volto para a Imagina. palavra para você conduzir aí. Eu não sei se tinha mais sobre o outro tema ou se você vai Não, passar. eu estou com a apresentação aqui, o Eduardo Corrêa vai dar prosseguimento, mas eu vou conduzir aqui porque o layout está aberto aqui comigo. Então já Maravilha. passo a palavra para ele e já vou passar aqui para o próximo tema. Excelente, obrigado. Obrigado, Edu. Pode passar então para o próximo slide, por gentileza. Bom, nós vamos falar aqui sobre um tema que não é um tema novo, mas é um tema que ele repercutiu na semana passada na reunião da diretoria jurídica do Ciesp. Repercutiu bastante, né? Porque o Ciesp, a gente sabe que várias associadas do Sindbor podem também ser associadas do Ciesp, né? Então, quando ele repercute nessa esfera, ele passa a ser interessante de ser trazido aqui, porque existe uma decisão do Ciesp relacionada ao mandado de segurança coletivo impetrado no ano de 2011, que discutia a não incidência do terço constitucional de férias, os 20% sobre essa parcela do terço constitucional, né, não incidir a contribuição previdenciária sobre essa rubrica em específico, né? E, e nós sabemos, né, em 2018, houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça favorável aos contribuintes, ou seja, declarando, né, a não incidência, né, reconhecendo o terço constitucional como uma verba de natureza indenizatória e, portanto, sobre ela não deveria incidir a contribuição previdenciária. Vários contribuintes, isso, claro que ele acaba influenciando no comportamento dos contribuintes. Esse tema acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo STF reconheceu repercussão geral e no finalzinho de agosto de 2020 ele reconhece que essa rubrica terço constitucional de férias tem natureza remuneratória e, ao contrário do STJ, entende que deve incidir, então, contribuição previdenciária, ou seja, de um cenário favorável, nós fomos para um cenário desfavorável, né? Desde então,
houve uma movimentação dos escritórios no Brasil inteiro, né, uma pressão também das entidades no Supremo Tribunal Federal, dizendo: olha, tudo bem, você agora entendeu contrariamente, mas o STJ tinha um entendimento também vinculante e que era favorável aos contribuintes, né, porque acaba que isso daí reflete em comportamentos aí dos contribuintes. E aí ele modulou os efeitos da sua decisão, né, só recentemente, quando foi julgado esses embargos de declaração, para determinar que quem, né, a empresa que ajuizou, né, a sua ação até o dia 15/9/2020, que é a data da publicação da ata de julgamento, que essas empresas, então, não ficariam sujeitas até essa data à incidência de contribuição previdenciária. Várias coisas podem ter acontecido no meio do caminho, com as empresas, né? Inclusive casos, né, em que empresas deixaram de recorrer sobre o tema, né? E depois houve essa modulação, então nós temos casos nesse sentido, né? Casos de empresas que acabaram não discutindo o tema, tem casos dos mais diversos, né? Empresas que desistiram da discussão depois da decisão do Supremo, porque não esperava que ele modularia dessa maneira. Nós temos várias situações. E esse caso, o Reinaldo, do STF, ele é interessante, do CIESP, né, em específico, é interessante, porque o departamento jurídico ele tem um entendimento que vai em consonância com o nosso entendimento e também em consonância com o entendimento do... E aqui eu estou colocando os escritórios, né, como posição dos dois escritórios, que a gente já conversou sobre isso, e a gente sabe que o RNR também pensa da mesma maneira, no sentido de que as empresas que, né, não ajuizaram sua ação, elas poderiam, neste momento, né, se associar ao CIESP para usufruir dos efeitos dessa decisão. Isso em razão também de um outro tema, né, que é o tema 1119, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2022, entendendo, né, que empresas ou melhor, né, que a entidade de classe ela não precisaria, né, apresentar uma lista no momento da impetração do mandado de segurança e a filiação de novos associados não precisaria também ser previamente à distribuição da ação. Então, né, haveria essa possibilidade de ajuizamento, de ingresso na entidade e esse ingresso ele pode ser, né, tanto no CIESP, mas também pode ser em outras entidades que possuam também decisões favoráveis sobre o tema que nós sabemos, né? Tanto nós como o RNR, que existem também outras entidades, né? Onde essas empresas poderiam também fazer o seu ingresso, a sua filiação, né? Então, as empresas que já são do CIESP, obviamente, elas podem seguir este caminho. Nós, como Comissão de Direito Tributário do Sindibor, podemos dar toda a orientação necessária, no sentido de dizer para essas empresas o como ela vai realizar, porque isso depende de elaboração de cálculo, depende de a habilitação do crédito no momento oportuno, porque ainda não é possível, mas a habilitação do crédito junto à Receita Federal depende de alguns procedimentos. Então, a empresa que não discutiu esse tema, ou se discutiu, está em uma das situações que nós já colocamos, desistiu, ou teve decisão desfavorável, né, antes da modulação, daria para nós analisarmos aqui enquanto comissão e dar o direcionamento necessário para essas empresas, tá? E o período, tá? Então, só um último ponto que me parece bastante relevante é o período que é desde a distribuição do mandado de segurança, né, que é 7 de 2011. Nesse mandado de segurança não há pedido, né, de declaração do direito à restituição ou compensação dos últimos 5 anos. Então, entende-se que vale a partir da sua distribuição até a publicação da ata de julgamento, que são essas datas que estão aqui colocadas, julho de 2011 a setembro de 2020. Então, fica o registro, né? Nós enviaremos, como sempre, essa apresentação para todos, né? Então, se quiserem tirar dúvidas,
a comissão fica à disposição de todos. Então, sem mais delongas, temos 24 minutos ainda para que as outras apresentações aconteçam. Muito obrigado a todos. Muito bem. Eu acho que alguém pediu a palavra, não sei. Eu ouvi um. Doutor Eduardo, muito obrigado. Obrigado, Eu Reinaldo. só queria compreender o seguinte: estamos falando que essa liminar do CIESP, no exato momento, perdeu o efeito, correto? Então, está É, aguardando o resultado de recurso. Então, a eventual busca, né, pelo assunto seria uma antecipação, um preparo, considerando um êxito no recurso que foi impetrado. Mas, no presente momento, ela não oferece efeito favorável às empresas, correto? não, em verdade, em razão da modulação do Supremo, o Reinaldo, ela permanece. Então, o que que o Supremo entendeu? A partir do dia 16 de setembro de 2020, incide contribuição previdenciária. Uhum. Antes disso, para quem tem a sua ação ajuizada ou está vinculado a um mandado de segurança coletivo, que também tem decisão favorável, que então poderia usufruir neste período. No caso do CIESP em específico, vamos pensar num caso concreto, uma empresa que não discutiu esse tema no judiciário e é associada ao CIESP ou está disposto a se associar ao CIESP, poderia recuperar os valores recolhidos a título de terço constitucional, né, contribuição previdenciária sobre o terço constitucional, de julho de 11 até setembro de 20, um período bem Perfeito. relevante de 9 anos. Perfeito. Tá claro. Obrigado. Muito Imagina. obrigado. E assim, a gente então passa para o escritório RNR Advogados, para o próximo tema da nossa reunião, sobre o STJ, decide que incide em PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de juros. Isso. Bom dia, primeiramente, a todos. Obrigado, Reinaldo. Então, serão dois temas, né? Eu apresentarei mais essa questão desse novo entendimento do STJ, que teve esse julgamento agora em junho, do tema 1237, e o doutor Tiago vai apresentar uma informação que saiu também há pouco tempo a respeito de um incentivo que o governo federal vem concedendo para poder maximizar a industrialização, né, dar esse incentivo, porque até então vinha sendo concedido somente às agroindústrias. Então, o doutor Tiago vai falar mais sobre essa questão e depois eu entro falando sobre essa nova decisão do STJ. Doutor Tiago, se quiser começar a apresentação. Bom dia novamente a todos, prazer estar falando. Em nome do Reinaldo, eu cumprimento todos da Abiarme e da Sindibor, doutor Eduardo, demais presentes. Felipe, eu faço a apresentação então, como o Correia Porto fez, e a gente vai passando, pode ser assim? Perfeito. Então tá, só um minuto, que eu vou compartilhar minha tela. Todos conseguem ver a apresentação daí? Sim, só não está em modo apresentação, se você... Isso, vou fazer aqui agora. Perfeito. Modo tela cheia. Acho que agora sim, né? Está sim, perfeito, doutor Felipe. Perfeito. Eu perdi a visão do vídeo, mas aí a gente vai, sem problemas, eu vou, conforme o doutor Felipe for falando, eu vou abrindo aqui, e avançando na apresentação de qualquer maneira. Então perfeito. Então eu começo pela minha parte, depois eu começo pela sua, Tiago. Fazemos assim, Isso então. pode ser, podemos avançar assim, Felipe. Maravilha. Como eu vinha falando, pode passar para o próximo slide, por favor, Tiago. Agora, em junho de 2024, o STJ julgou um tema que é bastante considerável, né? Que é a incidência do PIS e da COFINS sobre os juros incidentes na atualização
da repetição de débito, dos débitos e dos depósitos judiciais realizados pelas empresas, tá? Esse tema ele possui uma certa similaridade com o tema 967 962, perdão, do STF, onde o STF, na época, entendeu que o PIS, quer dizer, o imposto de renda e a contribuição social não incidem sobre os juros incidentes na atualização da repetição de débito. Por quê? Porque, segundo o STF, esses juros seriam, na verdade, uma natureza indenizatória, tá? Por quê? Porque a empresa, além de recolher um valor indevido aos cofres públicos, estaria reavendo esses valores através de uma decisão judicial. E nada mais certo que esses valores houvessem uma atualização. Então, assim, não seria uma de receita financeira, propriamente dita. Teria uma natureza indenizatória. E, por essa razão, não configuraria lucro para a empresa, mas apenas uma mera indenização sobre esses valores, uma atualização desses valores. Então, não incidiria imposto de renda e contribuição social. Só que, em um caminho diverso do que foi entendido pelo STF, o STJ, através do seu relator, o qual o voto foi seguido de forma unânime pelos demais ministros, ele entendeu que, diferentemente do imposto de renda e da contribuição social, incidiria sim PIS e a COFINS sobre esses juros, tanto na repetição de débito como nos depósitos judiciais realizados pelas empresas. Pode passar para a próxima slide, por favor, Thiago. Segundo o entendimento do ministro, essas despesas, esses juros, né, que incidem, esses juros que incidem sobre a repetição de débito e no depósito judicial, eles configuram, na verdade, uma receita financeira. E como o PIS e a COFINS possuem, por mais que sejam semelhantes, mas possuem uma base de cálculo diferente do imposto de renda e contribuição social, esses juros, por se tratarem de uma receita financeira, eles entram no faturamento da empresa e, por assim dizer, estariam figurando na base de cálculo do PIS da COFINS. Tá? Segundo o ministro Mauro Campbell, esses valores seriam basicamente iguais àquelas operações em que uma empresa ela celebra um contrato, ela tem, na hora dela receber esses valores, eles não são pagos, então gera uma multa e uns juros, tá? Então, de acordo com o entendimento do ministro do STJ, esses valores seriam estariam repatriando, estariam fazendo parte da operação, né? Por esse entendimento. Só que ele desconsidera aí o fato que, diferentemente nessas situações em que há uma operação comercial, houve um descumprimento contratual, no caso da repetição de indébito e nos depósitos judiciais, não é com isso que acontece. Na verdade, o contribuinte ele está reavendo o valor que ele pagou de forma indevida, né? Esse valor não pode ser considerado uma integralização operacional da empresa, né? Porque ele não está ali sendo decorrente pelo descumprimento de um contrato, mas sim por uma obrigação que até então era legalmente imposta pelo próprio fisco, entendeu? Só que, infelizmente, ele entendeu dessa maneira, divergindo até mesmo do STF. Então, por entender dessa maneira, ele considerou, por se tratar de uma despesa operacional e, assim, uma receita operacional, ele integra, assim, o faturamento da empresa e, por assim dizer, também integra o PIS e a PIS e a COFINS integram sobre esses juros, tá? Então, como eu já falei, é um entendimento que vem completamente oposto do que foi pelo STF, porque, assim, eu entendo que, por mais que sejam realmente o imposto de renda e contribuição social e o PIS e a COFINS, de fato, eles possuem uma base de cálculo similares, mas diferentes entre si. Porque enquanto um ocorre sobre o lucro, né, sobre o lucro oferido pela empresa, o outro ocorre sobre o faturamento. Só que deve ser, na minha opinião, e eu peço até para o doutor Thiago ir para o próximo slide, que seria a parte da conclusão, no meu entendimento, deve ser analisado cada caso a caso, sim, porque, muito embora possa ser considerado esses juros, essa taxa Selic, né, essa atualização do valor do indébito tributário e dos depósitos judiciais
de depósitos judiciais possam ser considerados uma receita financeira, ele por si só não é uma receita decorrente do operacional da empresa, não é decorrente de uma quebra de contrato, de uma insolvência do cliente. Pelo contrário, você está reavendo, você está tendo uma indenização sobre uma coisa que você pagou de forma indevida, né? Então, essa é a grande crítica a esse entendimento que foi proferido pelo STJ e que foi seguido de forma unânime pelos demais ministros. Sobre esse entendimento, sobre essa decisão que foi agora em junho, foram opostos embargos de declaração, onde esses embargos possuem efeitos infringentes, isso é, eles possuem o objetivo de reformar a decisão e trazer essa luz ao entendimento dos ministros de que esses valores não compõem receita financeira, não compõem receita operacional da empresa. Eles são diferentes, eles possuem natureza indenizatória. Então, foram opostos esses embargos com o intuito de reformar essa decisão, mas que não apenas isso, que também seja, caso não seja esse entendimento do STJ, que seja pelo menos efetuada uma modulação dos efeitos dessa decisão, visto que o próprio STF entendeu que esses juros, muito embora seja uma base diferente, né, entre imposto de contribuição social e PIS e COFINS, esses juros não possuem receita operacional, não decorre de uma operação, decorre sim de uma indenização. Então, que seja pelo menos modulado esses efeitos. Então, a gente está aí na perspectiva de como vai ser esse julgamento, mas, na minha opinião, pensando de uma forma muito otimista, é que deve ser, sim, efetuada essa modulação, né? Que é a maneira lógica de se seguir essa linha de raciocínio. Visto que há esse entendimento da STF e que esse entendimento da STJ, muito embora tenha seu grau de razão, diverge desse entendimento e segue por uma maneira completamente descabida. Mas pensando também por um lado extremamente realista, até fazendo com base em julgados antigos da própria turma, da própria STJ, a perspectiva é que esses embargos sejam rejeitados, que não ocorra modulação, porque já há algum tempo o STJ vem entendendo que sim, que esses juros que incidem sobre a repetição de débito tributário, na restituição, na compensação e no próprio depósito judicial realizado, esses valores compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, isso é, eles são integralizados ao faturamento por serem considerados como receitas operacionais em decorrência de receitas financeiras. Então, são esses dois pontos, tá? Eu tenho, sinceramente, eu penso que tem sim grandes chances de passar, até para poder isso ficar ao menos páreo ao entendimento do STF, né? Que foi feito recentemente, mas sempre pensando de forma bem realista, pensando do jeito que o próprio STJ vem pensando ultimamente, a tendência é que esses embargos não sejam acolhidos, mas seguem aí a briga, né, a guerra, para poder reverter essa situação. Eu acho que as chances são bem grandes, como eu falei, no meu entendimento, esses juros eles não podem ser considerados como receita operacional, porque diverge completamente, né? Eles não são decorrentes de uma insolvência do cliente, mas sim de uma indenização que você recebe por ter recolhido um valor devido aos cofres públicos. Então, nada mais justo que você ocorra uma atualização sobre esse valor. Você não poderia receber o mesmo valor que você pagou, por exemplo, para não analisar do ponto de vista processual, você pode ter um processo que dura aí 10, 15, 20 anos. Então, você recolheu um imposto de forma indevida 10, 15 anos atrás. Se você for receber ele de forma sem juros e sem nada, você estaria recebendo isso de forma defasada. Então, não faz nem sentido você receber sem esses juros. Então, no meu entendimento, por essa perspectiva, é natural que seja realmente excluído o PIS e a COFINS sobre esses juros. Eu acho que seria essa a minha parte, seria só mesmo trazendo luz a esse julgado que foi feito recentemente, as perspectivas e para que todos conheçam o porquê que houve esse entendimento do próprio STJ. Muito obrigado. Caso alguém tenha alguma dúvida, estou à disposição.
eu vou passar aqui por todos os nossos advogados, a quem agradeço imensamente por mais uma fantástica reunião. Muito tema, muita coisa interessante. E eu vou começar pela Correia Porto, que iniciou a reunião do dia. Doutor Eduardo Correia, doutor Eduardo Silva, nosso recado final aí, por favor, e obrigado mais uma vez. E depois, na sequência, doutor Felipe, doutor Tiago. Bom, muito obrigado a todos. Estou vendo aqui 42 pessoas na sala, então nós tivemos uma audiência muito boa, né, nesse bate-papo. Então, agradeço em nome do Sindibora a presença de todos e sempre reiterar que estamos à inteira disposição de vocês. Nosso trabalho faz sentido, né, quando tem interação, quando tem demanda para trabalharmos, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Reinaldo, a toda a diretoria do Sindibor. Obrigado também ao Felipe, ao Tiago. Levem nosso abraço ao doutor Olímpio também, por gentileza. E aí passo a palavra aqui já para o meu amigo, meu parceiro, Edu Silva. Agradecer de igual forma, acho que faço das palavras do Eduardo Correia as minhas. A gente observa que os assuntos tributários, os assuntos de investimentos, poder público, cada vez mais seguem um dinamismo, o que demonstra a necessidade de estarmos mais próximos ainda e ao mesmo tempo ter essa resposta rápida para quem interessa, que são os contribuintes, são as empresas. E a gente segue aqui nesse compromisso, seguimos na Correia Porto e RNR, para manter todos os Sindiboros associados o mais atualizados possíveis e seguros, ao mesmo tempo que, humildemente, trazendo aqui um pouco do nosso conhecimento de dia a dia, o nosso conhecimento técnico, sempre colocando à disposição, entendendo que vocês são o foco. Então, é uma honra para nós, agradeço aqui a participação dos meus amigos também, Felipe e Tiago, também estendo aqui um abraço ao meu grande amigo Olímpio, e é isso. Obrigado e até a próxima reunião. Até a próxima. Eu gostaria de agradecer, aproveitando a palavra dos colegas, agradecer a oportunidade. Eu acho que é muito enriquecedor essa discussão, né, essa comissão falando sobre assuntos tributários. Eu acho que nunca se teve tão em pauta um tema como está sendo hoje o tema tributário, não só em decorrência das diversas decisões que estão sendo proferidas ultimamente, mas também reforma, dentre outros assuntos que estão acontecendo. Então, eu acho que é bem positivo essa reunião, essa troca de ideias, né? Porque eu acho que com isso a gente só ajuda cada vez mais aquele que importa, que é o contribuinte, que são os clientes, são os associados da Sindibor. Então, muito obrigado aí pelas palavras. Quem tiver qualquer dúvida, desde já coloca o meu contato em pauta para que entre em contato conosco. E muito obrigado. Tiago. Perfeito. Felipe, e em nome do Correia Porto, junto com você, do Correia Porto e da RNR Advogados, a gente agradece imensamente, tá, a presença de todos. Realmente procurei respeitar aí o tempo, a gente acabou deixando um pouquinho o assunto um pouco mais corrido, mas a gente está totalmente à disposição, se algum dos associados tiver alguma dúvida, quiser entender um pouco mais como aproveitar essas oportunidades, nós estamos absolutamente à disposição. Tá? Então, gostaria de encerrar também agradecendo a presença específica do Reinaldo, que mediou aí para a gente, né, essa sessão. Muito obrigado, Reinaldo, novamente. Desejo a todos aí um ótimo dia e que a gente continue nessa parceria por muito e muito tempo ainda. Perfeito. Meu recado final é um pedido, na verdade, ao doutor Eduardo Silva, que nos abasteça de notícia lá no grupo do WhatsApp sobre o julgamento do dia de hoje, do ISS, né? Quando puder, por gentileza, nos dê notícia. Muito obrigado a todos mais uma vez. Até a próxima reunião. Um abraço.